Bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, voltamos a analisar um filme e o seu remake. Desta vez fincando os dentes em Deixa-me Entrar. Tanto o original sueco, que impressionou meio mundo em 2008, como o apressado remake americano logo 2 anos depois, aparentemente produzido para quem não gosta de legendas. Para falar comigo destes dois títulos tenho Sara Galvão. A Sara fala-nos de Londres, onde vive e trabalha já há alguns anos, e os nossos caminhos cruzaram-se num passado não tão longínquo assim, quando foi editora da revista Take Cinema Magazine. Olá, Sara, bem-vinda de volta ao segundo Take. Boa noite, António. Obrigado por me teres de volta. E então, e como é que vão aí as coisas por Inglaterra? Já não falávamos há algum tempo, já estava na hora de Sim. voltarmos a gravar um programa. Como é que estão as coisas na Inglaterra e no mundo? No Está mundo, pois, isso é melhor não falar disso, não é? Hoje está muito abafado aqui. Está extremamente abafado. Estão 25 graus, que é o equivalente inglês a 40 e tal. Exato, isso é o pico do verão, não? Isto é o pico do verão e o pólen está no ar e só para avisar, se eu começar a espirrar a meio da... Não sou um vampiro, mas quando é uma espécie de vampirismo invertido, quando começa a noite a cair, eu começo a espirrar. Mas sim, está tudo bem, tirando as crises mundiais. Certo. Tirando o facto do futuro estar negro, está tudo bem. Tirando isso, está tudo bem, certo? Olha, nós vamos então aqui falar, já vamos explicar porque é esta escolha do Uhum. Deixa-me Entrar, mas eu gosto sempre de, quando convido, quando tenho aqui convidados para falar de remakes, como é que tu normalmente encaras os remakes? Porque há pessoas que torcem um bocadinho o nariz, apesar do cinema ser feito de remakes desde a sua Desde sempre. desde a sua criação. Como é que tu encaras normalmente um remake? Ficas cética à partida ou curiosa? Eu tenho que confessar que fico cética à partida. A não ser Hum. que esteja uma grande distância de tempo, Uhum. digamos, um filme de há 50 anos, e que seja um filme, eu prefiro remakes de filmes que tenham sido mauzinhos no início. Uma espécie Uhum. de segunda tentativa para os fazer melhor. Quando um filme é excelente e alguém vai pegar nele, eu penso, mas porquê? Qual é Uhum. o sentido? Para que mexer? Certo. Mas há exceções. E, de certa forma, os remakes é um bocado como as adaptações. Uhum. O nosso, quando lemos o livro primeiro e vamos ver o filme nunca vai chegar aos pés do livro. É impossível. E acho que a maior parte dos remakes é assim, quando vês o filme original, vais ver o remake e já estás de pé atrás, porque não? Uhum. E o tipo de remakes que me irritam profundamente são aqueles que não adicionam nada ao original. Não têm outra interpretação. É basicamente, como tu disseste bem, neste caso, que é uma espécie de o filme outra vez, para quem não gosta de ler legendas, irrita bastante. Mas qual é o sentido? Eu acho que hoje em dia já Acho- estamos um bocadinho melhores do que há 20 anos atrás. 20 anos? Não, ainda não são 20 anos. 15 e tal. Mas ainda não está... Pois. Sim, e eu acho que já começo se calhar a ter a resposta para a última pergunta que eu te vou fazer neste episódio, mas ainda assim é engraçado tu teres falado também nas adaptações, porque eu tenho tido aqui muitas escolhas de filmes que não só são remakes, como são elas próprias adaptações de livros. Uhum. E eu fico sempre curioso, o que é que faz de duas adaptações de um livro serem remakes uma da outra ou não? Ou seja, achas que é legítimo nós chamarmos remake quando se está a adaptar um livro, ou às vezes há filmes que acabam por ignorar a fonte e vão roubar aquilo que foi adaptado ao cinema? É engraçado porque neste caso temos a resposta direta do Matt Reeves a dizer que ele não está a fazer o remake, está a fazer uma nova adaptação do Pois, livro. E calha penso, bem, não é? Fica, yeah, fica pois, bem dizer isso. dito. E penso que em certas, eu não li o livro, estive a ver uma sinopse online, já vi que é demasiado, ainda mais negro do que o filme original, fiquei bastante Uhum. curiosa até de ler, mas não sinto que o Matt Reeves tenha ido mais, se alguma coisa, e do que li, o original é mais fiel ao livro do que exatamente Uhum. o filme americano, se não lhe queremos chamar remake, a versão americana. Um, Daí ficar, ok, foste ao livro, mas há umas certas chamadas de planos. É assim,
se estás a adaptar a mesma história, há um número limitado de maneiras que podes mostrar certas cenas. Mas certas chamadas visuais de certas cenas de ambos os filmes, penso que claramente viram o original. Claramente sabem que o original teve sucesso, teve bastante sucesso na altura. Foi bastante falado. Daí estão, basicamente, não digo a copiar, mas a serem inspirados no sentido, não no sentido Tarantino de serem inspirado, mas num sentido ainda mais literal de passar o papelzinho transparente por cima e fazer o lápis. Sim, sim. Um, Ainda há pouco tempo falei aqui no podcast sobre o Imitation of Life e também supostamente o Douglas Sirk estava a fazer, ou melhor, diz ele que nem sequer tinha visto o filme original e que isto seria uma nova adaptação. E por muito diferente que o filme na prática seja do filme anterior, há cenas que são repetidas no filme que não estão no livro original e, portanto, é muito engraçado que há sempre qualquer coisa que permeia e torna-se quase impossível ignorar a partir do momento em que há um filme que adapta à primeira vez, não é? Yeah, e pronto, e o cinema é um esforço coletivo e tens bastantes. Geralmente é o realizador que fica com os créditos criativos todos, mas tens o escritor, tens o editor, tens o cinematógrafo. Quase todas as pessoas que conheço que trabalham num filme fazem questão, se há um remake, fazem questão de ver os filmes anteriores e ter o máximo de informação possível. Portanto, e cá está um magnífico helicóptero de sábado à tarde de Londres. Aí vai ele. aqui a trazer alguma cor ao podcast também. Exato. É a vida real. Aqui. Mas pronto. Já agora o romance, eu não sei dizer, eu peço desde já desculpa aos suecos que me possam estar a ouvir. Vou assinar o título agora. O título não vou tentar, confesso, mas vou tentar o nome do autor. John Ajvide Lindqvist, que terá escrito o livro, ou publicado pelo menos em 2004, e que depois em 2008, quando sai o original sueco, ele também assina o argumento. E então eu perguntava porque nós discutimos aqui algumas possibilidades de títulos, e eu tinha este na minha lista e tu sugeriste também. Sim. Porquê a escolha? E já agora pergunto se tu já tinhas visto o remake ou só o original, ou nenhum dos dois. Qual era a relação que já tinhas com este filme? Este foi um dos primeiros filmes que vi quando me mudei para Londres, o original. Eu lembro-me de o ter visto uma vez e ter feito questão de ver a segunda vez. Porque a primeira vez fiquei tão deslumbrada com ele que ir ver uma segunda vez para olhar para trás da cortina, por assim dizer. Estava na escola de cinema na altura, pronto, tinha de aprender de alguma maneira como é que aquele tipo de tensão, e principalmente a cinematografia, que é lindíssima, funcionava, assim, num lado mais técnico. E por ter gostado tanto deste filme, também vi o remake no cinema quando saiu. E lembro-me de ter saído furiosa da sala. Não tinha revisto desde então, revi-o ontem. E apesar de não ter ficado tão furiosa assim, percebi bem que, ok, tens uma espécie de refeição gourmet, que é original, e depois tens um McDonald'szinho, pronto, que entretém. E isto quando agora que vejo o Matt Reeves, que, diga-se de passagem, eu adoro a interpretação dele do Batman, que me deu de volta a esperança dos filmes super-heróis conseguirem ser mais do que o universo Marvel. Foi aí que me apercebi que era ele que esteve por trás da realização do remake e esteve por trás aliás, do guião. E percebo bem um bocadinho melhor agora, porque ele vinha do Cloverfield e era aquele relaunch do Hammer Studios que eles queriam fazer. Daí o filme ser tão vampiro, monstro, aqueles efeitos especiais na cara da Chloe Moretz que são um bocado... Sim, totalmente desnecessários, diria. Completamente desnecessários. E percebo um bocadinho mais do contexto agora de, ok, estavam a tentar fazer alguma coisa com a história que sabiam que tinha bastante sucesso. Na altura, os vampiros, que me lembro na altura, já tinha sido pós-Twilight. Estava o chocolate na televisão, penso eu ainda. Mas era uma coisa muito... Os vampiros eram muito brejeiros, quiçá. E o filme Vampiros era um bocado brejeiro. E lembro-me quando vi
o original, o sueco, senti que era tipo, ok, isto é algo de novo, porque não é vamos buscar alho e buscar umas estacas e entrar Uhum. e blá 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 blá. Não é eu brilho e I'm a killer beller. É qualquer coisa muito mais. É como se os vampiros nem fosse. Eu odeio dizer isto quando as pessoas fazem isto com os filmes de terror, mas é como se o vampiro fosse toda uma metáfora para outra coisa qualquer. E o fato de ser uma história de um adolescente que está a passar uma enorme crise da adolescência, como todos passamos, possivelmente, o vampiro está lá como uma espécie de. Na altura vi uma espécie de. Ok. Ele, no fundo, tem este, ou esta, essa outra questão. Uhum. Está muito bem. Esta criatura no prédio dele que representa tudo o que ele quer ser, todos aqueles desejos escuros de toda a gente quer matar os bullies. Ele tem na Ellie a solução para os problemas dele. Sair dos subúrbios, matar os bullies, ser feliz numa relação que na altura eu li como romântica, mas agora ao rever não sei se é bem, não é Sim, bem. eu também concordo. Ou Eu, de lado que saem 12 anos e na altura aquele ficou-me um bocado na garganta, tipo, não sei como é que eu por coisa. acaso, eu por acaso ia dizer isso porque entretanto o terror hoje em dia funciona muito também como metáfora, como tu dizes, e vamos tentar usar esta palavra sem ser uma asneira. É, Só que normalmente é para reduzir qualquer elemento do terror a um trauma que é 90% dos filmes ou uma coisa qualquer. E eu acho que, e já nos estamos a adiantar um pouco, mas não faz mal, eu acho que aqui, no original sueco e na história inerente que está por trás disto, não há essa redução. O que há é a utilização do vampirismo como mais um elemento de uma história que é extremamente complexa e com muitas camadas. E até é engraçado ter sido a Emma a pegar no remake, porque isto é um bocadinho a antítese da Emma, não é? Porque normalmente a Emma o que é que nos dava? Vampiros e monstros em lugares remotos, num castelo, num ermo. E isto nós temos aqui o terror a ser trazido para os subúrbios, não é? Para um apartamento, para o vizinho do lado, que é algo que, não sendo totalmente novo, mas que acaba por ser refrescante também. Can you hear me through the wall? Only sometimes. I found another body a few days ago. Victim completely drained of blood. Please don't see that boy again. Where's your dad? He pissed on my dad. Hey! What was that? What was going on? Hello? What are you, really? I need blood to live. Hey there. You okay? E então, para quem nos possa estar a ouvir que não conheça a história, eu se calhar ia convidar-te a entrarmos um bocadinho mais em detalhe no filme sueco. Eu tenho aqui, eu vou usar aqui uma cábula certo. para explicar a sinopse a quem possa não conhecer. Em Estocolmo, no início dos anos 80, e já agora é curioso que eu só por causa da sinopse é que sei isto, porque o filme original não nos diz quando é que se passa, coisa que o americano diz logo, e eu juro que eu até fiquei surpreso por descobrir, isto afinal é nos anos 80, porque o outro parece mais intemporal ao não dizer quando é que se passa. Mas então, em Estocolmo, no início dos anos 80, Oscar, um rapaz solitário de 12 anos, vive atormentado pelos colegas de escola e marcado pelo isolamento. A sua vida muda quando conhece Ellie, uma enigmática menina da sua idade que se muda para o prédio ao lado.
À medida que a amizade entre os dois cresce, Oscar percebe que Ellie guarda um segredo sombrio. Ela é uma vampira que precisa de sangue para sobreviver. Num ambiente de neve e silêncio nasce uma ligação entre os dois seres marginalizados, enquanto uma série de mortes violentas abala a comunidade local. Ora, eu tenho uma confissão a fazer. Quer dizer, uma confissão se calhar implicaria que fosse uma coisa má, mas não é uma coisa má. Eu em tempos, com um grupo de amigos, estávamos decididos a fazer uma curta-metragem. Ok. E então eu escrevi um argumento que depois um outro amigo meu fez uns supostos storyboards. E possivelmente eu, se procurar isto nos meus arquivos, ainda encontro. E a nossa curta-metragem não era propriamente uma história, não era propriamente uma narrativa que fosse muito bem escrita e contada, mas tinha uma cena que podia muito bem ter sido tirada deste filme, porque era também um polícia que investigava mortes e desaparecimentos suspeitos num bairro e que ia bater à porta da casa de uma mãe que tinha supostamente a filha adoentada. E qual era a surpresa depois da nossa curta? É que a filha era efetivamente um monstro que, quando o polícia entra em casa, ela alimenta-se dele, digamos assim. Pronto. E eu achei piada quando vi este filme originalmente, porque encontrei aqui elementos em algo que nós estávamos a tentar tocar, não é? Que é nesta subversão, que eu acho que o que tem piada é precisamente isto ser uma história de adolescentes, é uma história de bullying, mas que é subvertido por este elemento do vampiro, não é? E também o que achei interessante, e acho que agora vejo mais em a terceira, quarta vez, quinta, quiçá, que vi o original, é aquela ideia de subúrbio como um sítio em que mais coisas acontecem. Como disseste, as histórias de vampiros geralmente são remotas, na aldeiazinha, comunidade pequena. Os subúrbios também são pequenos, de certo modo, mas é aquela coisa de um sítio onde não se passa nada. Uma espécie de limbo estranho em que até é dito quando acho que ela está a falar com o Oscar, que diz que há um moço, agora não sei se é no filme americano, se calhar é no filme americano, que há essa linha muito explícita, porque o filme americano tem as linhas mais explícitas, a dizer que, eu não, porque é que mudaste para aqui? Não se passa aqui nada. E ela, tipo, Sim, é no americano. é claramente Sim. que ela precisa de um sítio em que não se passe nada para ser mais simples os assassinatos e haver mais coisa. E que no filme original eu acho que essa ideia de subúrbios e comunidade de subúrbios está muito mais bem desenhada e construída do que no filme americano, porque diz que é no Novo México. Permitam-me dizer, não há nada no filme que diga Novo México, percebes? Não há. Eu nem sequer sabia que nevava lá no inverno, para ser totalmente honesto. Quando vi o mas isso se calhar diz mais de mim do que do filme. Em março, nevar em março, um bocado estranho. Novo México, tipo, quase ao pé do México. Certo. Que o original consegue muito bem fazer aquela ideia de subúrbios e que penso que o escritor cresceu naquele bairro, nos subúrbios de Estocolmo, e queria muito contar aquela experiência, e acho que por ter escrito o guião, aquela ideia de, agora não sei como é que é a palavra, o peso em cima de ti, de estares ali e quereres sair, quereres ir embora, quereres estares ali. Sim, há uma certa opressividade, não é? Sim, é isso. Passa muito bem. Enquanto no americano, tipo, está-se? Sim. E além disso, eu acho que há uma recorrência a elementos visuais para tentar fazer passar a ideia daquilo que não consegue fazer passar subtilmente. Porque, portanto, tanto a personagem do Oscar como depois a personagem, que eu não sei como é que se chama no americano, porque Owen. Yeah. Portanto, são vítimas de bullying. Então, obviamente, têm uma certa raiva interna e na privacidade há quase aquele treinar do que seria uma resposta se ele tivesse coragem de o fazer. Só que, de repente, o Owen tem uma máscara em que parece um proto-psicopata assassino quando crescer. E que é algo que acaba por ser quase um truque mais barato, digamos assim,
que estilhaça um bocado a subtileza que havia no original, não é? Yeah. E também a maneira como mostra a comunidade do filme americano é através de ele ser uma espécie de. Lembra-me bué o Hitchcock da Janela Indiscreta, ir lá com o telescópio a ver Sim, exatamente. buscar nos vizinhos, que é tudo o que vemos dos vizinhos, uns olhares e não sei o quê, que não é a mesma coisa que nós sentimos com o filme sueco, em que conhecemos aquelas personagens, estamos de certa maneira investidos emocionalmente, tentam fazer amigos com o tipo novo que está lá sentado no canto e coisa. Claramente há ali toda um contexto anterior ao vampiro, enquanto no americano, que é uma coisa que eu sinto bastante falta, é muito centrado naquelas duas personagens, mal vês os pais, mal vês a mãe do Owen, e que se perde muito, porque o filme de vampiros em que não te importes com o pessoal a ficar sem morrer, quer dizer, não é um bom filme de vampiro. Quer dizer, depende se estás a torcer pelo vampiro ou não. E aqui também gosto do filme. Se calhar os dois fazem a mesma coisa, mas continuo a achar que o sueco faz melhor. É que não sabes. Tens uma personagem que não é um monstro, mas não é um monstro porque quer. Sentes que há ali que algo que foi feito à Ellie que. Pronto, como ela se descreve, ela não se descreve como vampiro, ela precisa de sangue para sobreviver. E é o que é. Exatamente, quando ele pergunta se ela é uma vampira, ela simplesmente responde: eu preciso de sangue. E se pensarmos bem, se ela ou ele, se aquela criatura vampírica foi transformada com 12 anos, houve nitidamente uma quebra de uma inocência, não é? Porque eu diria que não é aos 12 anos que alguém opta, se calhar, por ser um monstro e por ser uma criatura sedenta de sangue para a eternidade. É curioso essa questão da vizinhança, porque eu tenho de confessar que há aqui alguns elementos no filme original que eu agora, ao rever, eu acho que já tinha visto o filme uma ou duas vezes, pelo menos, e ao rever, eu acho que comecei a captar aqui também algum sentido de humor negro. Eu não sou a melhor pessoa para captar sempre um humor que não é óbvio. Porque o retrato dos vizinhos, eu acho que há algum exagero, alguma caricatura. E eu acho muito estranho que isso fosse um acidente, não é? Ou seja, assumindo que é intencional, também presumo que tenha a ver com aquele exagero das personagens do ponto de vista do miúdo, não é? Do ponto de vista... se bem que a gente normalmente não vê a interação entre eles, e eles tentam se aproximar àquele que é o guardião da Ellie, mas ainda assim eu estava assim um bocado de nariz torcido a ver o porquê daquele exagero. E a mesma coisa com algo que eu desconfio que o Matt Reeves teve a mesma questão e tentou mudar na versão dele, que é o modus operandi do guardião da Ellie, da personagem que depois é interpretada pelo Richard Jenkins, porque ele é de uma incompetência atroz que aquilo tem cenas que dá mesmo para rir, especialmente aquela em que nós vemos o interior da piscina, em que estão uns jovens ali a fazer um desporto qualquer na piscina, e ele está a dar uma bandeira descarada a espreitar do lado de fora, e depois, pronto, aquilo que ele tenta extrair-lhes o sangue nos sítios onde tenta, e nós nunca o vemos a ter sucesso. Ou seja, quase que tu te podias perguntar como é que ele conseguiu sobreviver até então. E aí depois também é engraçado que entra aquele elemento americano mais convencional versus a subtileza sueca, porque ele no americano diz: eu acho que quero ser apanhado, e é o tipo de coisas que está a verbalizar algo que só está a ser transmitido no outro, e nesse aspecto, e já agora falando aqui em termos daquilo que é a subtileza versus uma abordagem mais convencional, há uma frase que para mim, mesmo que eu não conhecesse o original e mesmo que o filme tivesse a funcionar para mim, há um momento no americano que para mim estraga o filme todo. E é uma singela frase, que é quando o miúdo telefona ao pai, que está ausente deste filme, mas que nós vemos no sueco, e o que ele lhe pergunta é: pai, o mal existe?
E isto é a coisa mais inverosímil de uma criança perguntar num telefonema ao pai, mesmo que ele tivesse confrontado com aquilo que foi. Mas pronto, eu não sei se tu concordas com esta coisa do humor negro ou como é que tu vês estas caricaturas que são feitas. Eu acho que tens razão, é uma espécie, é uma caricatura de uma espécie de personagens tipo que estão ali naquele bairro sueco, que acho que possivelmente vem da história do livro original, provavelmente das excessos de personagens, pessoas reais, que o escritor conheceu, um, e que são muito. Eu não sei se chegaria ao ponto de dizer que é humor negro, mas diria que é uma espécie de pescar do olho muito, muito escandinavo, uma espécie de. Os dinamarqueses fazem a mesma coisa, aquele tipo de estranheza, de as regras sociais não estão. A maneira como as pessoas interagem umas com as outras não é muito. É um bocado estranha, é um bocado. Dirias que é talvez fria, não? Fria, mas pronto. E dirias que, todo o cenário deste filme exterioriza aquilo que é a frieza das relações. Frieza das relações. Toda uma metáfora para Exatamente. para a Escandinávia em geral com pessoas. Mas concordo. Aquilo que estavas a dizer sobre o miúdo de telefonar ao pai e perguntar o mal existe. Estás-me a dizer que nunca telefonaste ao teu pai a perguntar se o mal existe. Exato. Não, era a minha telefonema das terças-feiras, era sempre esse, não é? Mas outra coisa. Esse e outras questões filosóficas. Sim, sempre. Pai, qual é o sentido da vida? Exatamente. Não sei, mas o Sporting está a ganhar 2-1. Portanto. O que reparei também a rever os filmes é que no americano há vampiros, portanto há o elemento. Agora só me lembro de surreal. O meu português já foi, António. Sobrenatural. O elemento sobrenatural está lá, mas o detetive que está convencido que é um culto satânico, e é sempre um culto satânico, que estão à procura de um culto satânico, enquanto no original não é um detetive, mas é o vizinho, sabe que a miúda é má. Há ali qualquer coisa. Sim. É um monstro. Portanto, há um acreditar no sobrenatural que não está presente no americano, que é uma espécie de. Oh não, tudo é realidade, mas temos um vampiro. O detetive pensar que é um culto é aquele pescar de olho ao facto do filme ser. Ou melhor, aproveitando o facto que o original, e presumo eu que o livro, não é? E por isso o original é passado no princípio dos anos 80, é um bocadinho pescar de olho àquele medo que houve dos cultos satânicos nos Estados Unidos e que foi um fenómeno real e que há uns documentários bem interessantes. E tens a voz do Ronald Reagan no início também a falar. Exato. Aí lá está. Eu quase preferia ou ter isso e não ter a indicação de qual era o ano em que passava, ou então, ou ter o ano e não ter porque aquilo não está ali a fazer grande coisa, a não ser reforçar. É um filme americano, tens de repetir as coisas 3 vezes, senão... Exato, porque alguém pode ter-se distraído com o telemóvel. Falando estranhas, no americano tens aquela referência ao Romeu e Julieta que também me fez revirar os olhos, que é o amor proibido. Mas atenção, mas é que aqui ninguém o proíbe, não é, sabe? Não. Aqui, ou seja, nem sequer a comparação é assenta. Mas no original tens umas aulas estranhíssimas. Tens um tipo a falar de como é que soubemos que o tipo tinha sido assassinado e que tinha sido fogo posto e não fogo acidental, que acho que é o primeiro momento em que sabemos que o posto que era um bocado estranho. E eu assim, mas que redes de aulas são estas? Que há na Suécia? Aquilo parece-me daqueles momentos em que vai a polícia e eles aproveitam uma aula para olha, vamos falar das drogas e quase que parece que estão a ensinar mais do que a deixá-los alerta, não é? E pronto, e depois eles estão a ver, não sei qual é a segunda aula, que também eu fiquei assim, mas estas aulas são realmente nos anos 80 na Suécia, são muito à frente. Mas pronto, comparando isso com... porque é aquela coisa que o Oscar, e esta é outra coisa, que os atores que são escolhidos, que fazem o Oscar é Ellie no original, eu sinto que os atores americanos são bonitos demais, perdão a expressão, para transmitir o mesmo tipo de sensação, de sentimento do que os originais, porque quando olhas para o Oscar tu pensas assim, este tipo foi gozado à força na escola, não há hipótese nenhuma, ele é estranhíssimo. E é andrógeno, que também penso que faz parte do texto do filme, não é? Certo.
coleciona recortes de assassinatos, claramente Sim. qualquer coisa está mal, e os outros Sim. miúdos claramente cheiram aquilo à distância, e há que destruir, que é a velha questão da adolescência. Se alguém diferente, há que ser destruído. Enquanto no americano, mesmo as cenas de bullying são tão mais in your face, tão mais extremas, que não têm o mesmo efeito para mim. Ou então sou eu, Sim. porque como podes ver, eu não tenho um filme preferido e estou chateada com o outro. Não, atenção. Vários comentários neste ponto, que é muito difícil. Nós temos que recordar que este remake foi feito 2 anos depois. E a relação de alguém que vê o remake depois de ter visto o original nunca vai ser informada só pelo filme que foi feito depois. Aliás, eu acho, não sei se neste me aconteceu exatamente, mas acontece mais vezes. Eu até apreciado em certa medida um remake, e depois quando vou a perceber é por saber coisas, não porque ele me disse, mas porque eu sabia do outro. E portanto, lá está, esta questão depois autoalimenta-se de um para o outro, não é? Tanto é que nós aqui estamos a falar e já te aconteceu não lembrar será de um ou será do outro, e portanto a história acaba por se confundir. E nesse aspecto, o que vai distinguir são aquilo que são as diferenças que realmente acabam por destoar. Eu tenho a certeza que se alguém não conhecesse o original, que visse a versão americana, há de ver um filme que aprecia. Agora, o que é por mais evidente quando a gente os vê assim, um a seguir ao outro, é precisamente a diferença das linguagens. E o filme americano, nós percebemos que é feito encaixando num molde que já existe. Enquanto que um filme sueco, nota-se que há uma linguagem, que há um respirar, há uma forma diferente de contar a história. Nem que seja pela forma como a música do Michael Giacchino não se cala o filme todo. Que é uma coisa que tu vês os dois a seguir um ao outro, e especialmente quando estão a copiar cenas, em que é do género, esta cena funcionava tão melhor sem música. E não tenho nada contra a música dele. A música é bastante boa, a música é sólida, mas com o filme é como se estivesse a tentar. Há muitos filmes que fazem isto e irrita-me, que é usar a música porque a emoção não está lá, ou a emoção falhou um bocadinho. Então espetas a música ali, tipo, sente a audiência, sente. Certo. E tu pensas, não. Não, é demais, é Não. demais. E depois há outra coisa que nós já falámos aqui, que há aquela dúvida. Portanto, porque há aqui efetivamente a questão da androgenia, não é? A Ellie... Sim. A Ellie, há alturas tantas perguntas se o Oscar gostaria dela se ela não fosse uma rapariga. Ela, conforme está a passar por um período de mais fome, fica assim com o ar um bocado desgrenhado, e o próprio Oscar diz que ela tem um cheiro esquisito, e depois nós vemos ela aparecer completamente revigorada quando se alimenta, e portanto ela é, ou seja, vai mudando muito, não é? Ela quase que parece que é mesmo mutante do ponto de vista da sua aparência. E o próprio Oscar, não é? Ele é chamado de menina pelos bullies, e ele realmente também tem um ar andrógeno. Só que depois há aquela cena, que é muito breve no sueco, mas que acaba por explicar essa pergunta que ela faz. E se eu não fosse uma rapariga? Certo. E eu estava curioso para perceber como é que eles iam lidar com isto no americano, porque eu pensei, eles nunca vão meter a mesma cena. Eles nunca vão fazer aquele insert. Não. E o que é que acontece? Ao não endereçarem isto, a pergunta original, quando ela pergunta se tu gostarias de mim se eu não fosse uma rapariga, muda completamente de sentido. Porque é quase como se fosse só uma forma de reafirmar aquilo que ele sente por ela. Não é? É só uma construção frásica, não tem aquele impacto. E é este tipo de coisas que tu perdes, não tinhas visto o outro, e se viste o outro, espera, isto está inquinado, que isto perdeu-se aqui. Não é? Falta aqui. Exatamente. Porque a androgenia é muito mais clara no sueco, e tens aquele insert, e também tens a voz da Ellie dobrada,
por alguém que é tem uma voz muito mais andrógena, portanto tem aquela coisa de sobrenatural que não é bem uma voz feminina, não é bem uma voz masculina, está aqui E quando ela pergunta, quando vês o filme a primeira vez, tens a noção, ela está a perguntar porque ela é um vampiro. Ela Certo. não é uma rapariga, é um vampiro. E Exatamente. quando vês aquele insert, pensas, ok, ela nem sempre foi uma rapariga. E acho que no livro é explícito que ela é uma Elias, que é um rapaz, que foi, quando foi feito vampiro, foi castrado para, não sei, para manter antes da puberdade, não sei, por alguma razão. Que não é referido no original, que não é preciso, basicamente, não é um detalhe importante da história, mas tens aquela coisa de estranheza que ela não é bem, não é, ela não é humana, mas tem qualquer coisa mais que a eleva a não ser só uma rapariga, ou não ser uma rapariga mesmo. Enquanto no americano tens essa cena sem um insert, basicamente o Owen está a ser um pervert. Só olhar para a rapariga nua, tem um sorrisinho e vai-se embora. E pensas, Certo. evitado, se era para cortar, cortavam tudo, porque não. E isso que tu explicaste são as tais camadas, não é? Porque de repente as coisas funcionam em mais do que um sentido. Outra coisa que eu também gosto muito no original é que, apesar de estarmos a lidar com vampirismo, nós não temos grandes elementos sobrenaturais. Nós não, ou seja, tirando talvez uma força um bocadinho sobre-humana, mas não temos dentes a sair, não temos transformações, não temos olhos que se mudam. Temos um guardião muito trapalhão, porque obviamente que seria perigoso uma criança andar pela rua a tentar caçar as suas vítimas, então ele tenta trazer-lhe a comida para casa, vá. Enquanto que na versão do Matt Reeves há essa necessidade, como tu disseste, de emerificar, de tornar a coisa um filme da Emmer, não só na transformação dela quando está a alimentar-se, não é? Como quando está aos gritos com o guardião, de repente tem uma voz demoníaca. E outra camada que se perde é que, se tu estiveres a ver o filme original sem saberes patavina sobre o filme, até saberes que ela é uma vampira, aquilo pode ser interpretado como violência doméstica. Certo. E até a própria atração do Oscar, acho que é um bocado essa, que é, oi, se calhar passa-se ali qualquer coisa. E ele põe-se à escuta e até arranja aquele código Morse para falar com ela. E até essa camada, que é uma camada de uma certa, não é intriga, mas um certo mistério, até a história se ir revelando, é perdida quando tu imediatamente ouves uma voz que é do género. Então, mas temos o exorcista aqui de repente, não é? E consegues perceber o que eles estão a dizer do outro lado da parede, que é outra coisa que se perde, tipo, nada de coisas que podem ser interpretadas de duas maneiras. Não, tens de saber o que eles estão a dizer. E o Owen percebe que eles estão a ter uma discussão, não percebe sobre o quê, mas consegue ouvir as palavras. E também acho, falando do Guardião, para mim também é uma das grandes perdas, porque no filme sueco, para mim nunca houve aquela ideia de ela estar a usá-lo, de uma certa maneira. Eu acho que ela basicamente gosta dele. Se calhar não da maneira que ele gosta dela, mas há ali um amor, de certa maneira. E no filme americano, basicamente, ela está a arranjar alguém que mate por ela. E é muito claro, e é aquelas fotografias que tu vês do Guardião em pequeno, insinuam que aconteceu a ele o mesmo que está a acontecer ao Owen, que ele ficou enfeitiçado pela vampira e resolveu tornar-se no guardião dela, em que tu não tens no original, porque nunca é explicado como é que o guardião e ela se encontraram, como é que se conhecem. E é uma relação mais... Sim, eu vou-te ser honesto. Aquilo que é explícito no americano, na minha opinião, era implícito no original. Ou seja, eu tenho uma visão ligeiramente diferente da tua, no sentido em que eu sei nunca ter visto o americano. Essa conclusão era a conclusão que eu tirava do original. Agora, também não discordo que haja esse amor. E eu acho que isso é parte da riqueza do texto deste filme. Que é também um comentário à natureza das relações. Porque o que é que acontece? Acontece que pode haver as duas coisas. Pode haver um aproveitamento
Pode haver uma relação até de codependência, não é? Em havendo esse amor. Porque os amores não são todos Exato. lineares, não são todos simples. Não são todos E na saudáveis. verdade o que é que acontece? A relação estabelece, Uhum. e era aquilo que tu dizias há pouco, e a gente ainda não tinha lá chegado, mas era aquilo que tu dizias há pouco do final, que era, tu vias o final como um final romântico e agora se calhar vês de outra forma. E eu definitivamente vejo de outra forma. Porquê? Porque se há a libertação do Oscar, Uhum. há essa libertação para ele voltar a ser, de certa forma, aprisionado por aquela relação. Uhum. Só que o que é que acontece? É uma relação que é baseada num entendimento real, Uhum. não é? E é uma relação que acaba por ser um mal menor em relação àquele que ele tinha. Uhum. E, portanto, eu acho que isto é perfeitamente perturbador e negro, e por isso é que eu acho que este filme funciona tão bem até quando chegamos a este final. Uhum. É que não esqueçam finais felizes, não é? E o que temos aqui é algo que dá que pensar, porque há quem possa encarar como um final positivo, um final negativo, e se calhar as duas visões estão certas, porque eu acho que é as duas coisas ao mesmo tempo. Um final agridoce. Um, não sei se definiria o final do original como romântico. Sinto que há mais o elemento do romance de uma maneira quase platónica, muito naive, Sim, pré-adolescente. ao fim e ao cabo são miúdos de 12 anos, não é? Mas sinto que há mais, que ela está disposta a dar mais, apesar das cenas serem exatamente as mesmas, tanto num filme como no outro, ela vai e mata os bullies. Mas sinto que ela está mais disposta a fazer coisas pelo Oscar e é um bocadinho mais, não diria igualitária, porque ela é um ser imortal e ele é um mero humano. O que, basicamente, no segundo filme, o fato de terem de explicar a relação do outro guardião, para mim faz perder muita coisa. Certo. Mas lá está. Mas se tu no original tiveres essa mesma leitura, tu podes imaginar o Oscar daqui a 60 ou 70 anos. Sim. 60, Sendo novo estás a guardião. ver? Sim. E que é agora engraçado, enquanto estávamos a falar, fez-me lembrar também um filme que eu gosto muito de vampiros, que é o The Hunger, do Tony Scott, que também tem um bocado esse final para o David Bowie. Spoilers para quem não viu The Hunger, que é um daqueles finais que eu nunca esqueci, pela implicação do que é que são aquelas caixas todas que ela guarda lá em cima, em que, obviamente, por ser um ser imortal, que depois se vê confrontado com outros que vão definhando, acaba por ter que ir reciclando, não é? Para poder, ao fim e ao cabo, também usufruir de companhia e de... sendo que nesse filme é um bocadinho mais desumano, no sentido em que depois eles ficam mortos-vivos eternamente fechados num caixão, num sótão, não é? E é um bocado frustrante também não ver aqui aquela coisa do... Ela pode tornar outras pessoas vampiros, e temos um exemplo em ambos os filmes, que é a vizinha, e que no primeiro filme a vizinha decide não ser um monstro, e pedir, sabendo o que vai acontecer, pedir para abrir as cortinas, enquanto no segundo as coisas acontecem, que também novamente para mim é uma perda, porque tens a decisão consciente de alguém que percebe o que está a pensar e diz: eu não quero esta vida para mim, eu não quero ser este ser que precisa de sangue para sobreviver, e que no outro é um acidente, basicamente. Não há escolha ali, as coisas acontecem. Mas também é uma questão de história, não dos filmes, é porque é que ela decide não tornar... Bem, seriam duas pessoas a precisar de sangue, se calhar. Que ela morde o guardião e depois atira-o pela janela fora. Ou ele cai, ou escolhe cair. Mas não torna um vampiro. Certo, se bem que ele não estava propriamente muito funcional, não é? Que ele já nem sequer conseguia falar nem nada, portanto eu penso... E lá está. Talvez aquela frase explícita que ele diz no americano, se calhar eu já estou, mas é farto disto, acaba por estar implícito, e ela é quase como se ela o libertasse, não é? E ele, no seu ato final de a servir, permite que ela lhe tire o sangue, lhe sugue o sangue, e portanto
acaba por haver aí dois objetivos que são atingidos, não é? Em que ele é libertado ao mesmo tempo que lhe providencia o sangue que não lhe conseguiu levar porque falhou na missão. Mas sim, eu por acaso estamos aqui a falar e estava-me a ocorrer, ainda há um bocado falaste nos dinamarqueses por comparação com os suecos. Sim, Eu não sei se já viste um filme que se chama Speak No Evil. não. Ok. Então eu não vou estragar nada. Eu Não, não vou estragar nada. Houve Viste- também um remake americano Isso. este ano. Este ano? O ano passado? Foi o ano passado. Portanto, eu tanto o original como o remake vi em edições distintas do Motel X. O original, quando o vi, ele não só ganhou o prémio no Motel X, como foi o meu filme favorito dessa edição, e de repente nós temos um remake americano. A única coisa que eu vou dizer sobre isto, não querendo estragar o filme para ti que não viste, é que o remake americano é um remake quase shot for shot até metade. E depois não tem a coragem de ir para onde o dinamarquês vai. Ok? E é engraçado, porque estamos aqui a falar de casos parecidos, ou seja, o Deixa-me Entrar e o Speak No Evil, sendo que aqui houve então o alterar de um ponto aqui e ali, mas na essência o filme é o mesmo. Aliás, tu dizias que há uma forma limitada de filmar as cenas, mas quando tu vês aquela sequência final na piscina, tu percebes Sim, que ele está a imitar aquilo que o certo, Thomas completamente. Alfredson fez no filme original, não é? Sendo que aqui também no Speak No Evil eles estão a fazer o remake para um filme que os americanos nunca veriam, não é? Não só porque tem legendas, como é efetivamente um filme bastante Dinamarquês? bastante puxado. Mas o que é que fazem? Constroem a mesma história em que depois há um final feliz. Eu não digo mais nada, estás a ver? Ok. Não digo mais nada. Qual é o fenómeno? E agora voltando aqui à questão dos remakes. Quem viu aquele filme sem ter visto o original adorou aquele filme. Interessante. Lá está, porque aceita as fórmulas, porque aceita aquilo que é o filme convencional americano. Nós estávamos lá um grupo, quando saímos daquela sala de cinema, que tínhamos visto o original, estávamos indignadíssimos também. Aquilo era uma afronta e, portanto, faz-me lembrar também aqui a tua relação Deve com ser isto. exatamente o que eu senti, apesar do final ser o mesmo. As Sim, implicações. aqui neste caso, exatamente, aqui neste caso é quase só mesmo uma lavagem da cara para poder ter atores americanos a falar sem legendas. Ser mais explícitos no diálogo. E já agora explícitos na violência também, não é? Sim, muito mais. Porque A cena da piscina, que é muito mais, para mim no original é genial. Tu não consegues perceber o que é que se está a passar. sim, muito bem feito. Primeiro que tudo, tem mais luz, consegues ver melhor o que é que se passa. E só tens a indicação, acho que é o braço que cai, que tu percebes. É uma cabeça lá ao fundo e um braço em primeiro plano. E um braço à tua frente. Enquanto neste é muito mais gore. Sim. É mais... E mesmo nas cenas em que ela salta e morde as vítimas. Antes da ponte, em que fica muito sobrenatural, aqueles movimentos, e eu assim, não é possível. Com aquele CGI CGI de há uns anos. Sim. Muito manhoso. Terrivelmente que não dá. Enquanto pronto, no original também é um bocado ridículo, porque é uma miudinha pequenina, frágil, a saltar no pescoço, mas tu acreditas mais, fica mais... Não sei, tem qualquer coisa mais... Sim, o original, a única coisa que podes apontar em termos de efeitos é a questão dos gatos, não é? Mas é uma coisa que se dá de barato e eu juro que até na minha lembrança era muito pior. Sim. E agora acho que a cena até passa com alguma rapidez. Sim. Mas não é tão central, não é? Enquanto que os efeitos são práticos com a Ellie e acaba por funcionar muito melhor do que de repente... Eu comparo aquela... Comparar aquela cena do ataque dos clones em que o Yoda de repente vai agarrado às costas que mal consegue andar e no segundo a seguir está às piruetas. Sim. E isto parece os efeitos da Chloe Grace Moretz no remake americano. Se bem que no original também tens a maneira como ela salta no chão, que é muito subtil. E depois os efeitos são muito mais subtis. E são práticos, dá uma sensação. Com ela, os efeitos com ela são práticos, sim. Há alguma coisa que tenha ficado por dizer que tu achas relevante? Não, só dizer que o filme sueco é extremamente superior. Exato. Caso eu não tenha percebido ao fim desta discussão. Não,
Já estragaste a surpresa, acho que já está... Quem nos está a ver do início estava aqui em pulgas para tentar perceber Sim, qual é que tinhas é preferido. impossível perceber qual é a minha opinião de ambos os Sim, filmes. E que fiquei bastante surpreendida por vezes quando gostamos muito de um filme e o revemos passados bastantes anos. Há coisas que tu pensas, sou uma pessoa diferente, já não chega. Enquanto que, pronto, no início desta semana, pensei, vou rever o filme para me lembrar, para falar com o António, e fiquei as 2 horas, tipo, agarradíssimo ao ecrã outra vez, a claro. pensar. Havia coisas que já não me lembrava, não me lembrava dos gatos, não me esqueci completamente dos gatos. E pensei, uau, este filme continua a ser um filme excelente de vampiros. Ahm, Eu subscrevo, aconteceu-me o mesmo. Aconteceu-me sim. o mesmo. Tu às vezes pensas, agora vou ter que rever um filme que já vi e tal, e se calhar é desnecessário, Uhum. e, Sim. e eu redescobri-o novamente. Uhum. E reacendi, digamos assim, também a Yeah. minha paixão por ele. Acho que me aconteceu exatamente a mesma coisa. E acho que é de uma arte do o Thomas Alfredson, queria fazer o Tinker Tailor Soldier Spy, que eu não gosto. Mas ele mostra uma arte aqui de. É chamada lentidão, o filme é lento e não sei o quê, mas tu não consegues desviar o olhar, tens de fazer como audiência, e acho que se calhar é isso que eu gosto e prefiro ao americano, se calhar é o nosso bias europeu. Eu gosto de filmes que me façam ter de pensar, o que é que se passa? Não sei o quê, mas o que é que Sim, e que está respiram, ali? e, Pode sim, ser e que pode ser confiam isto, em pode ti, ser aquilo. exatamente. Confiam na audiência para ligar os pontos. E de vez em quando as pessoas ligam os pontos de maneiras diferentes, e acho que é isso que faz uma obra de arte, não é? Enquanto um filme te diz, pai, o que é o mal? Sim. E fica também aqui uma curiosidade, tu já elogiaste a cinematografia do filme original, Uhum. e é do Hoyt van Hoytema que acabou a trabalhar em Hollywood, nomeadamente nos filmes do Nolan, pelo menos conheço-o daí e Sim. talvez já tenha feito outras coisas, Yeah. mas nota-se que não foi acidente. Não, aquela nevezinha com aquele sangue, Sim. aquele vazio de comunidade. Enquanto que, pronto, novamente, no americano tens aquele ar amarelado das luzes cá fora e não, é muito amarelado. Sim, e que já agora, só para que fique bem entendido, já na altura andava a filmar fora do país Sim, natal dele, porque ele é holandês, sim. não é sueco. Uhum. Eu, já agora eu estava já a levar aqui o episódio Uhum. para a reta final, mas lembrei-me de uma coisa, só para dar um bocadinho mais de pancada no Sim, americano, claro. que para todos os efeitos, diga-se, é um filme perfeitamente passável e aceitável, não fosse ser o Uhum. remake do filme que é. Certo. Atenção. Só que lá está, eu acho que se nota muito o esforço na adaptação, inclusivamente no arranque do filme, que é Sim. aquele tipo de início Uhum. que é suposto ser para chocar, para depois te levar 2 semanas antes, e que aqui não serve função absolutamente nenhuma. Certo. E eu penso que era só uma coisa da moda, Sim, de não. que nós há 15 anos andávamos a ver filmes com o chamado cold open, não é? Há aqui qualquer coisa misteriosa e agora vamos descobrir o que é. Mas que aqui não tem função nenhuma, não há surpresa nenhuma, não vai alterar nada do que tu vês. E mesmo no original, em que tu vês, e é muito a ideia do ácido para ele jogar na cara, é plantado, vê-lo a preparar as cenas e ele diz: Eu não quero que liguem a ti, e depois levas e ele deixa cair. Percebes que o ácido também é para dissolver Pronto, para fazer a limpeza, por assim dizer. Vês um bocadinho do ácido a cair É plantado aquela ideia de Sim. ele vai lançar o ácido na cara para a proteger, enquanto no americano, tipo, pronto. Vai do nada, não é? Do nada. E que, outra coisa, no americano, ambos os assassinatos são passados dentro de carro, enquanto na Suécia, como país que acredita no transporte público e as comunidades em que se pode andar a pé, as comunidades de 15 minutos, é tudo ali constrito. Mais uma vez, parece-me a mim que para dar mais um bocadinho aquele elemento do filme de serial killer, não é? Porque ele mete um saco preto na cabeça com um buraquinho para vermos o olho dele e de repente parece que
estamos a ver um filme do Zodiac ou qualquer coisa assim, e parece-me que é um bocado o aproveitamento Ali é também disso. uma série de influências, filmes dele. Também, não sei se o Matt Reeves tinha feito o Cloverfield, mas não sei se tinha feito muitas coisas antes. Ali Não, o aquele Cloverfield foi a estreia dele, acho eu. foi a estreia dele, então, Pelo menos como realizador, sim. parece que é aquele tipo de realizador que ainda está, tipo, com montes de influências e A gosta de palpar terreno, sim, a voltar e terreno, a fazer criar uma voz, sim. as suas homenagens a eu sou o realizador, eu vou homenagear o Hitchcock, eu vou homenagear Sem dúvida, o sem dúvida. Fincher, vou homenagear. Enquanto o Alfredson, se calhar, também está a fazer o mesmo, mas como nós não temos um conhecimento assim tão denso do cinema sueco, passa-nos tudo ao lado, se calhar, não sei. Ah, mas, pronto, parece muito mais confiante na realização do que... Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, aqui o meu verdito também é o mesmo, também acho que não, não deu para guardar surpresa para o Não. final. Este é mesmo um daqueles casos de, por muito competente que seja, é um remake que é um aproveitamento comercial e que na verdade só faz sentido no contexto do mercado americano. E se bem que as coisas podem ter mudado um pouco com filmes internacionais a ganharem os Oscars, ou pelo menos nós gostávamos de acreditar que É. sim, não é? O que eu acabei de saber hoje que é um que acho que a Disney e a Pixar vão fazer um filme sobre um gato preto que está em Itália. Não posso. Não podes. Original, uma história original, não é? A original de um gato preto. Oh meu Deus, não, um gato preto que é original. Uau, nunca tinha Certo, visto na certo, vida. que nunca ninguém pensou em tal coisa. Pronto, é isso. Então, estamos na mesma. Sim, olha, já não era mau que as coisas estivessem na mesma e não a piorar, portanto, agora falando também não só do cinema, mas de tudo, só para fazer aqui full Sim. circle para o nosso início de conversa. É tudo um círculo, como o filme também é um círculo narrativo. Exatamente, Tens exatamente. o novo Guardião, agora tens também o círculo Mas pronto, olha. decidimos que o Net Rival e que 2008. Esperemos que não terrível o suficiente para que não possamos repetir no futuro Certo. e que possa convidar e que voltes ao segundo take um bocadinho mais cedo. Acho que foram muitos anos. Quando me apercebi que estava na hora de convidar outra vez, espero que não Estava passem tantos. assim, E havemos de arranjar mais desculpas. Sara, muito obrigado por teres Samuel, estado António, aqui à conversa comigo, tá? sempre bom ter uma desculpa para estar a passar uma hora a falar de cinema com alguém que gosta tanto de cinema como eu. Muito bem, muito obrigado, Sara. Espero que tenham gostado deste programa. Se gostam do podcast, sigam-me nas redes sociais e no YouTube. Encontro-vos no próximo episódio. Até lá. Boas fitas.